Olá, alunos da disciplina de Tecnologias Back-end. Estamos aqui iniciando nossa segunda videoaula e eu queria só recapitular o que fizemos na aula anterior. Nós construímos o nosso primeiro servidor Express, como a gente pode visualizar aqui no nosso IDE. Nosso servidor ele é muito básico ainda, a gente lida com dados falsos diretamente no código e a gente definiu algumas rotas, alguns caminhos aqui que a gente vai chamar de endpoint, que dependendo do acesso que é feito a esse nosso servidor, por exemplo, se a gente acessa aqui o endereço raiz, ele vai mostrar essa mensagem em formato JSON, olá mundo, tudo mais. Se a gente acessa esse endpoint que lista todos os produtos, ele vai apresentar uma mensagem de log com essa requisição e ele responde no formato JSON aqueles produtos falsos. Só que esse acesso a esse endpoint não foi feito diretamente no navegador. Para isso, a gente usou a ferramenta Insomnia. Ela vai ser o meio que a gente vai usar para fazer esses testes, esses acessos, podendo configurar bem como esses acessos vão ser feitos via post, definindo os parâmetros. É um jeito muito mais moderno e organizado do que fazer isso diretamente via navegador. E até está aberto aqui essa resposta, só que tudo isso aqui é muito básico e tem um problema. Não faz muito sentido os dados estarem representados, escritos de uma maneira hard-coded, que a gente fala. Ou seja, as informações dos nossos produtos estarem escritos diretamente no código, que é o que a gente fez no Visual Studio aqui, com esses dados falsos. Isso aqui não faz muito sentido. Então a gente vai dar um passo para fazer uma aplicação um pouco mais realista. A gente vai armazenar os nossos dados em um outro local, mais especificamente num banco de dados, e que é algo fundamental a gente fazer aqui em back-end. E certo, a gente precisa de um local, um sistema, no caso aqui a gente vai usar um sistema de banco de dados para armazenar as informações, e o que a gente vai usar aqui na aula vai ser o PostgreSQL. E isso, naturalmente, vai gerar uma dúvida. Por que o Postgre? Por que um banco de dados SQL típico e não, de repente, um outro como o MongoDB? Agora vocês estão vendo aí o MongoDB. Geralmente a gente associa, poxa, um banco NoSQL como esse daqui, né? Ele é bem mais moderno. Ele está até escrito aqui no site, né? Escrito para aplicações modernas. Por que a gente não usa ele então? Por que a gente vai usar uma solução tão tradicional como o PostgreSQL? E uma forma da gente responder essa pergunta é pensar que não necessariamente o MongoDB é uma solução sempre superior ao Postgre. Geralmente, na nossa área, nessa parte aí tecnológica, a gente tem que escolher a solução de software mais apropriada para o nosso contexto, né? Não é, vai ter situações que o PostgreSQL vai ser melhor, ou já generalizando, bancos de dados SQL vão ser apropriados para o tipo de problema que você tem, e vai ter situações que vai ser mais interessante, vai ser mais prático trabalhar com um banco NoSQL. Eu estou assumindo que você já tem uma noção do que vem a ser o SQL. É uma linguagem típica que a gente usa quando a gente está lidando com banco de dados. Então a gente quer fazer, por exemplo, inserções, exclusão de dados, a gente quer consultar informação, geralmente a gente usa o SQL para consultar informação também. Mas certo, dito todas essas coisas, vamos entender um pouco por que no nosso contexto aqui é mais interessante a gente trabalhar com o Postgre. Basicamente, pessoal, o MongoDB ele é muito flexível quando você está querendo armazenar informações. Tanto que o que você tem geralmente é a informação armazenada em documentos, que a gente diz. Então, a gente pode pensar que tudo que você tem de informações que você vai gravando, armazenando, são documentos JSON. E com isso, você pode, inclusive, mudar o formato de dados o tempo todo. Então, em um determinado momento, você salva uma informação com o campo título, gênero, ano, não sei o que, igual está vendo ali na tela. E quando você for armazenar um outro registro, uma outra informação, você pode armazenar esse segundo registro com um campo a mais, um campo a menos. Os bancos de dados, tipicamente no SQL, aceitam isso. E aí que está uma questão aqui essencial. Quando você lida com algum sistema que o formato de dados
pode mudar, muda o tempo todo, e você quer uma coisa mais flexível, rápida para começar, o MongoDB vai te ajudar. Tem até uma analogia que dá para usar para explicar isso, que é como se você tivesse uma loja e nesse estoque dessa loja você vai ter caixas grandes e cada caixa pode conter alguma coisa. Os documentos vão variar completamente. Então, se você lidasse com algum tipo de produto ou uma loja que a descrição desse produto muda o tempo todo, ele vai ter diferentes campos, como se fossem documentos mesmo de papel. E cada campo desse papel vai variar. Você vai ter um campo a mais, um campo a menos, esses campos mudam o tempo todo. Aí faz sentido você trabalhar com MongoDB. Talvez, de repente, sistemas que tenham logs que mudam bastante, analytics, sites que tenham documentos dinâmicos. Tudo isso acaba sendo bem interessante você trabalhar com o MongoDB. E aí muda um pouquinho quando a gente está vendo aqui o PostgreSQL. Aí já é mais natural a gente entender que o Postgre ele tem uma estrutura muito mais conservadora. Os seus dados vão estar representados em tabelas com colunas e linhas bastante fixas. Então, os campos não vão mudar o tempo todo. Então, a partir do momento que você tem um determinado tipo de informação naquela tabela, sempre que você for inserir alguma coisa naquela tabela, todos aqueles campos, assim, aqueles campos vão existir, mas assim, você vai ter que trabalhar com aqueles campos ali, aqueles campos não vão mudar. Claro que você, ao inserir um registro, por exemplo, um campo ele pode estar nulo, ele pode estar vazio, mas o meu ponto é que vão ser aqueles campos ali, aqueles campos não vão mudar, eles não vão ser renomeados de uma hora para outra. Então, é como se nessa loja agora, ao invés de ter essas caixas, que cada caixa pode conter alguma coisa, você vai ter uma loja com prateleiras bem organizadas. Você vai ter etiquetas bem claras com referências cruzadas. E, naturalmente, aí está a vantagem e a desvantagem do Postgre, porque o Postgre é um pouco mais burocrático. Mas burocracia parece necessariamente uma coisa ruim sempre, mas não, pois se você pensar que você precisa consultar a informação de um jeito mais fácil, rápido, quando você tem essa informação que tem relacionamento claro, fica tudo mais facilitado. Quando você está lidando com o MongoDB e você precisa procurar uma informação, como aquela informação não está representada de um jeito organizado, você basicamente tem que ir de documento em documento procurando, geralmente. Agora, como você tem essa organização, fica muito mais direto, prático consultar certas coisas, fica mais eficiente, mais rápido. Que é a mesma lógica dessa prateleira. Se você precisa, vamos supor, você está lidando com uma biblioteca e você tem que achar os livros de ficção científica publicados a partir dos anos 2000. Você vai construir uma regra SQL onde você vai determinar essas informações. A categoria é ficção científica. O ano é a partir de 2000. Você vai ter um filtro que, para selecionar essas informações, vai ficar muito mais prático. Se você fosse representar uma biblioteca com MongoDB, você praticamente ia ter que ir livro em livro procurando. Então, aí que está as vantagens e as desvantagens de trabalhar com o Postgre. Então, eu estou gastando esse tempo aqui falando com vocês, porque, em resumo, não existe uma ferramenta para ser melhor sempre. Você vai ter que pensar no contexto do seu projeto, quando é melhor trabalhar com um e com o outro. Então, já deve estar mais natural para você por que a gente vai adotar o Postgre aqui, porque a gente está fazendo uma aplicaçãozinha simples de e-commerce. E quando você está lidando com uma aplicação dessas, os produtos eles vão estar muito organizados. Você vai ter aqueles mesmos campos sempre, né? Igual a gente está fazendo aqui no nosso projeto. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pelo Insomnia mesmo para mostrar para vocês. Ele sempre vai ter um título, ele vai ter uma descrição, ele vai ter um preço, ele vai ter uma URL, um link. Depois a gente pode ir inserindo outros campos. Mas o ponto é que esses campos são sempre os mesmos. Então, quando a gente está lidando com um tipo de informação que a estrutura é mais rígida e a gente quer ferramentas mais maduras, pois geralmente em software a gente tem um pouquinho esse preconceito de quando uma linguagem mais antiga e tal é velha, não é moderna. Mas isso também acaba tendo o significado de aquilo ter passado pelo teste do tempo. Então, se você tem uma solução de software que está há 20, 30, 40 anos ali sendo útil,
é sinal de que ela passou nesse teste de tempo, ela continua oferecendo soluções para problemas típicos. Então, a gente vai adotar aqui o Postgre. Mas antes da gente instalar o Postgres diretamente, eu tenho que falar com vocês sobre o Docker. Aqui a gente vai usar o Docker. Se você nunca tiver ouvido falar desse programa, né, eu vou explicar rapidamente aqui com uma analogia. Certamente, você que trabalha aí na área, já deve ter lidado com um problema, tipo instalar um programa no computador, aí, na minha máquina funcionou, mas na máquina do amigo, de repente não funcionou, funcionou de algum jeito diferente. Só roda na minha máquina, né? Que geralmente é até o meme, assim, uma brincadeira que, professor, não rodou aqui sua tarefa, mas na minha máquina funciona. O Docker é um jeito de você criar um ambiente padronizado que garanta que você consiga rodar aquela aplicação em qualquer lugar. Então, a gente pode preparar aqui o nosso ambiente, a nossa aplicação para usar o Postgres, e ele vai funcionar bem, seja no Windows, Mac ou Linux, né? Fazendo uma analogia, é um conceito bastante próximo, similar a uma máquina virtual, né? Você cria um ambiente separado, então não é como, no caso aqui, a gente vai instalar o Postgre na máquina principal, ou melhor dizendo, vou instalar o Postgre na minha máquina e todos os meus projetos, enfim, tudo vai trabalhar naquele Postgre específico, né? É como se eu pudesse criar ambientes isolados de Postgre, já organizados, configurados de um jeito fácil de utilizar, às vezes para um projeto específico, num sistema operacional específico. Então, é uma plataforma bastante útil para isso. Ela já facilita a configuração e o uso para a gente. E eu sei que talvez assuste um pouco vocês o uso, assim, pela primeira vez dessa ferramenta, mas é algo que, à medida que você vai utilizando com o tempo, vai ficando mais natural. E tem muito tutorial, muito vídeo, tem até a própria IA que ajuda muito o passo a passo de como você utiliza o Docker. Aí, até por isso, eu não vou instalar ele aqui passo a passo com vocês, ele já está instalado na minha máquina. Mas dependendo do sistema operacional que você tem, eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo esse link aqui, Get Docker. Né? Aqui você tem o caminho aqui para você, com toda a explicação e os downloads. Então eu vou deixar isso para vocês instalarem. Eu já vou assumir que já está instalado a partir daqui de vocês. Então pausa esse vídeo aí, instala. Eu vou mostrar para vocês como a gente verifica se a instalação deu certo ou não. Né? Mas é isso, instala. E qualquer dúvida, tem bastante vídeo na internet que explica isso. A própria documentação aqui do sistema operacional que você escolhe, tudo isso aí vai te ajudar. Eu estou aqui no terminal do Visual Code e tem alguns comandos aqui que a gente usa para, uma vez instalado, a gente testar. O primeiro vai ser esse aqui, o Docker Version. Se a gente abrir o terminal aqui, aparecer a versão ali bonitinho, tudo bem? Talvez, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, tenha alguma diferença aí de versões, mas não tem problema. Essa aula aqui está bastante atualizada, mas além do Docker, também verificar a versão do Docker Compose. Lá, os dois estão com versões. Aí, só para não ficar dúvida, o Docker, ele é digamos assim, o motor principal, é a tecnologia básica aí que vai rodar os nossos containers, enquanto o Docker Compose, que a gente vai usar aqui agora, é a ferramenta que automatiza e organiza, é um facilitador do Docker, vamos dizer assim. Pois, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever um arquivo já deixando claro o que a gente vai instalar junto com o Docker. Vou colocar, por exemplo, API tal, o banco de dados PostgreSQL, enfim. O Docker Compose, ele vai ser esse facilitador aonde a gente vai escrever um arquivozinho simples, que a gente vai fazer agora mesmo, e nele a gente vai definir tudo que a gente precisa dessa nossa aplicação aqui. E o legal é que uma vez isso pronto, até para a gente colocar em produção depois, fica bastante fácil. E assim, só para deixar claro, o Docker acaba sendo bem útil, pois se a gente fizer alguma coisa errada aqui na nossa instalação do Postgre e tal, e precisar instalar de novo, é só deletar o container e recomeçar.
né? Não é como se a gente estivesse instalando o Postgre na máquina principal, vamos dizer assim, na raiz dela, deixando um monte de rastro em registro, essas coisas. Então, acaba deixando tudo muito limpo. É como se fosse uma camada que deixa o nosso sistema operacional principal, a nossa máquina toda limpa. E muito provavelmente, né, quando você estiver trabalhando em alguma empresa, nessa parte de back-end, se for o caso, vocês vão provavelmente precisar usar o Docker mesmo. Mas ok, dito isso, vamos agora criar esse arquivo. Aí, eu não tinha falado isso antes, mas observa que eu estou na pasta back-end aqui do nosso projeto e eu vou criar um arquivo aqui chamado dockercompose.yml. Então, aqui na raiz back-end eu vou criar esse arquivo. dockercompose.yml e dentro dele aqui vão vir essas informações. Basicamente, o Docker Composer que a gente colocou aqui é como se fosse um manual, uma receitinha de bolo para o Docker saber configurar com os serviços que a gente quer. No caso, à medida que a aplicação ela vai ficando mais completa, robusta, ela vai tendo uma série de serviços. Por enquanto, a única coisa que a gente vai utilizar aqui vai ser o nosso serviço de banco de dados, o Postgres. Tá vendo? A gente até definiu o serviço aqui, Postgres. E aí, dentro do Postgres, a gente vai definir tudo, todas as informações que vão configurar aí esse nosso banco de dados. Aí, só reforçando, ele vai ficar na pasta backend mesmo, na mesma pasta onde está o package.json. Verifica isso porque se não tiver, não vai dar certo. Bom, então eu já comentei com vocês que a gente pode instalar vários serviços e aqui a gente está definindo o que a gente vai usar, o Postgres. Aí nessa linha aqui, image, a gente vai informar qual é a versão do serviço que a gente vai usar no caso. E a gente vai trabalhar com a versão mais leve possível do Postgres 15, né? Alpine é isso, é uma versão enxuta dele. A gente define também o nome do nosso container, que é o nome que a gente escolher. Então eu defini ele como catálogo DB. Se você não define esse container, o próprio Docker acaba criando uns IDs um pouquinho complicados. Tem a seção environment, que vão ser as variáveis de ambiente. Ali a gente vai colocar as informações que são relevantes para a configuração inicial. E no nosso contexto aqui vai ser o usuário, a senha e assim, eu coloquei uma senha simples, tá, gente? Mas por enquanto, só para simplificar, vai ser essa. Depois, à medida que a gente for avançando aqui nas aulas, eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca isso de um jeito um pouquinho mais seguro. A gente nunca vai colocar em produção algo como 100, 1, 2, 3. E também o nome do banco de dados, que a gente está chamando aqui de catálogo produtos. Depois disso, a gente vai definir as portas. A gente está falando de porta mesmo, tipo porta de endereço IP. Né? A gente vai dizer em qual porta o Postgre dentro do container vai estar executando. Então, no caso aqui, como a gente está rodando em localhost, na porta que a gente definiu aqui, 5432, é uma das portas padrão que a gente usa aqui. Então, quando a gente acessar localhost 2.5432, a gente vai estar falando, né, do Postgre que está dentro desse container. E, finalmente, temos essa seção aqui, volumes. A gente vai definir aqui onde os nossos dados vão ficar armazenados, né, nesse container. Então, mesmo se a gente interromper o container, naquele caminho ali, as informações do nosso banco de dados vão estar guardadas. Então, se a gente desligar aqui a aplicação e depois religar o servidor, o container, não tem problema, que os nossos dados vão estar salvos ali. Mas, naturalmente, se você deletar o container, aí adeus banco, que aí também não existe milagre. Mas certo, a gente criou esse arquivo aqui, ele está existindo na nossa aplicação. E agora o que a gente precisa fazer é colocar para funcionar esse banco de dados. Isso significa que a gente vai ter que executar esse arquivo Docker Compose. A gente vai, melhor dizendo, executar o Docker Compose rodando passando por parâmetro esse Docker Compose aí. Com isso, a gente vai chamar esse comando aqui, Docker Compose upd. E o que vai acontecer? O Docker vai se encarregar, o Docker junto ao Docker Compose, ele vai se encarregar de fazer download do Postgres, de instalar bonitinho dentro desse container. E o D é só um parâmetro que indica que isso vai ser feito em segundo plano. Então,
eu aperto aqui. Ah, deu um erro aqui, eu esqueci de comentar que você não pode executar esse comando se o Docker não estiver rodando. Então lembra de iniciar o Docker na máquina de vocês. No caso aqui eu estou usando o Windows, aí é só eu executar o Docker Desktop. Aí só para mostrar para vocês aqui rapidinho o Docker iniciando, mas esse é uma questão importante. Assim, não foi ruim ter acontecido aquele erro, é bom porque caso aconteça com vocês, né, já fica claro que o problema foi esse. Aí é só rodar o Docker Compose upd de novo e olha lá, e inicia. Olha lá, deu certinho, né? Já iniciou ali o nosso container. E aí, só antes a gente continuar, eu queria reforçar que não é necessário você fazer dessa forma, usando Docker, Postgre, né? Você pode instalar o Postgre localmente, se você já tiver preferir fazer isso, ou até usar serviços online gratuitos. Mas eu sugiro que você tenha essa prática aqui com container, com Docker, já que é algo que, à medida que você for trabalhando com back-end, vai ser demandado. Bom, continuando, agora que a gente já tem a configuração aqui do nosso banco, a gente vai precisar de mais uma ferramenta que vai fazer esse meio de campo, que vai ser a Prisma. Mas vamos por partes, né? Eu voltei aqui para o código. A gente tem aqui o array de produtos aqui que está escrito na unha no nosso código. E observa que a gente tentar trabalhar com o TypeScript aqui no caso e o Postgre diretamente não vai ser algo muito prático, pois o nosso código aqui a gente está trabalhando com TypeScript. O Postgre ele só entende o SQL. Então, se você, por exemplo, já tiver trabalhado com uma web mais antiga, por exemplo, com PHP ou coisa do tipo, a gente tinha que fazer muito código na unha de SQL, especialmente, não só de SQL, mas desde o código para conectar ao banco de dados, depois um SQL para inserir informação ou para fazer um join para, enfim, depois buscar informações. É muito código e muito trabalho manual. Isso não é muito prático. E por conta disso, aqui no Node, a gente tem a opção de trabalhar com uma ferramenta chamada Prisma, que acaba sendo uma espécie de tradutor desses dois mundos, do TypeScript e do SQL. Então, o Prisma vai ser essa interface que a gente vai utilizar muito quando a gente quiser ter interação do nosso código TypeScript com um banco de dados. Então, também é uma ferramenta facilitadora nesse sentido que a gente vai utilizar. Fora que ela tem muitos recursos. Ela funciona bem com o TypeScript, ela tem a questão do autocompletar, igual eu comentei várias vezes na disciplina de front-end. A gente não vai precisar escrever comandos complicados na unha. Ele também vai facilitar com conceitos como, por exemplo, migrations, já que pode ser que, à medida que o tempo ande, o nosso banco de dados, a estrutura dele vai mudar. Ah, vai surgir uma nova tabela, um novo campo. E à medida que você vai tendo versões desse banco, você vai ter migrations. E o Prisma é uma ferramenta que facilita muito a gente lidar com essas diferentes versões de bancos de dados, manter o histórico delas à medida que for andando, né? Você pode fazer uma analogia desses migrations com o próprio Git, né? Que à medida que você vai fazendo commits, vai tendo novas versões, você pode recuperá-las fáceis. O Prisma também tem meios de facilitar, né, você trabalhar com isso. Então, a ideia do Prisma, no fim das contas, é, de um jeito moderno, simplificar aqui o nosso código e permitir que a gente faça aqui tudo que a gente precisa para inserir no banco de dados, retornar essas informações e etc. E eu não comentei também, né, mas até o Prisma também facilita essa ideia de trabalhar com esquemas. A gente tem um pouco de noção disso, especialmente da disciplina de front-end, pois a gente sempre definia, como se fossem contratos, a gente definia claramente que o nosso tipo de dados, ele vai ter esse atributo, ele vai ser inteiro, ele vai ser, enfim, a gente define o tipo de dados dele como se fossem contratos, e o esquema vai ser uma ideia muito parecida. A gente vai definir claramente a estrutura do nosso banco de dados, já que isso é algo que o TypeScript exige da gente o tempo todo, então ele também vai facilitar.
Em resumo, quando a gente está falando do Prisma, a gente está falando em lidar bem com esses esquemas, trabalhar com esses migrations, então ele vai criar as tabelas para a gente, modificar as tabelas para a gente, fazer tudo isso aí bonitinho e facilitar esse meio de campo do TypeScript com o SQL, com o banco. Mas ok, agora a gente está aqui no terminal de novo, a gente vai precisar via npm instalar o Prisma. E quando eu chamo npm install Prisma, como vocês estão vendo ali, é parecido com o que a gente fez lá no caso do Docker. A gente está instalando o motor básico do Prisma, né? A gente vai ter que instalar duas ferramentas aí. Aí assim que a gente termina de instalar o Prisma, a gente também vai instalar o cliente do Prisma. A gente vai ter que instalar esses dois pacotes aí. Aí por isso que eu fiz aquela analogia com o Docker Composer e o Docker. Enquanto o npm install Prisma ele vai instalar o motor básico do Prisma, o npm install Prisma Client ele vai instalar o cliente que vai ser basicamente o código que roda na nossa aplicação mesmo e faz a interação da nossa aplicação com o banco de dados. Então, o cliente do Prisma precisa do motor do Prisma, logicamente, mas o que a gente vai interagir aqui, quando a gente estiver trabalhando com o Prisma no nosso código, a gente vai estar lidando com o Prisma Client. Uma vez instalado tudo que a gente precisa do Prisma, agora a gente precisa inicializar o Prisma no nosso projeto, que vai ser via npx prisma init. Ao fazer isso, a gente está configurando uma versão do Prisma aqui para rodar para a nossa aplicação. Vocês vão perceber na pasta do projeto de vocês que vai surgir uma pasta Prisma, já com o esquema Prisma, que efetivamente vão ser os esquemas que a gente vai utilizar no banco de dados, e ele vai criar um arquivo .env que vai conter a variável de conexão ao banco de dados e tudo mais. Então, a gente está inicializando o Prisma no contexto aqui do nosso projeto. Agora que terminou, vamos dar uma olhada no arquivo .env criado. Lá, aqui a gente tem a URL, o link de conexão ao nosso banco de dados, só que a gente vai ter que fazer algumas alterações. Sim, é só uma coisa importante aqui, eu esqueci que em versões mais novas do Prisma, ele já automaticamente configura e instala um Postgres para a gente sem a necessidade do Docker. Mas, de qualquer forma, eu acho que pedagogicamente é importante a gente ter noção do uso do Docker, pois para outros serviços, para outras coisas, vai ser fundamental a gente trabalhar com ele. Mas, assim, é importante a gente ter noção que se a gente quisesse trabalhar com Postgres automaticamente a partir do Prisma, isso seria possível. Mas, claro que se a gente fosse trabalhar dessa forma aqui, a gente teria alguns problemas de não treinar como acessar esse banco da forma como a gente faria de verdade, né, em produção. A gente já está totalmente dependente do ecossistema do Prisma para trabalhar com Postgres, então tem esse risco de ficar muito dependente e isso pedagogicamente criar limitações para nós. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou modificar um pouco esse link para, ao invés de trabalhar com esse Postgres local que é configurado, definido pelo próprio Prisma, eu vou trocar esse link por esse outro link aqui que vai estar usando o Postgres que a gente definiu lá no Docker. Se a gente observar bem, olha lá, Postgres SQL, né, o nosso protocolo ali, o usuário que a gente definiu desse banco de dados que foi aquele admin, aquela senha 123, aí localhost, a porta e o nome do banco de dados aqui. Então a gente está trocando o link para fazer o acesso ao Postgres que a gente construiu via Docker. Agora a gente vai dar uma olhada nos esquemas que o Prisma, no esquema que o Prisma construiu. Aqui eu estou na pasta Prisma, eu vou vir nesse arquivo aqui, esquema.prisma. A gente vai modificar esse arquivo aqui. Algumas coisas vão ficar bem parecidas com o que já está. A questão do Prisma Client, que esse serviço vai ser o PostgreSQL, que a gente vai estar acessando o arquivo env. Só que aí a gente vai fazer algumas alterações, especialmente aqui, criando o primeiro model, aqui que a gente vai definir a tabela de produtos que efetivamente a gente vai utilizar. Observa que a gente está definindo aqui a nossa tabela produtos,
E aqui dentro a gente está definindo cada campo. Desde o campo ID, que vai definir a chave primária, que vai ser incrementando automaticamente. O título, que vai ser uma string, né? Vai ser no nosso database um varchar. A descrição, que também vai ser um string, texto. Aí tem aquela velha polêmica, preço ser float e tal. Eu não vou entrar muito nesse mérito. Assim, na verdade, eu vou até fazer a alteração aqui de uma vez. Depois é interessante vocês fazerem essa pesquisa. Tem muitos produtores de conteúdo dessa nossa área de programação e computação que falam dessa questão do float. Em geral, para quando a gente estiver lidando com valores monetários, não é bom o seu modelo ele está representado como float, pois esse tipo de dados float, em resumo, ele tem alguns problemas referentes a arredondamento. Então, à medida que você vai fazendo operações que você está representando dinheiro, isso pode trazer problemas. E o ideal é você trabalhar com um decimal. Por exemplo, vou até trocar aqui já de uma vez, né, que acho que é bom já comentar sobre isso. Lá, ao invés de trabalhar com float, eu vou trabalhar com decimal mesmo, deixando bem claro 10 dígitos total, sendo 2 após a vírgula. Mas assim, eu de qualquer forma, queria reforçar que essa aplicação que a gente está desenvolvendo ainda, ela é bastante simples, bastante básica. Ela ia demandar algumas alterações para ir em produção. Mas eu achei já interessante comentar para vocês ficarem cientes desse risco envolvendo trabalhar com o dinheiro ser representado como float. De fato, em produção não é bom que isso aconteça. Mas enfim, tem outros campos, desde o image URL, que a gente também está definindo como string, né? Acho que ficou bem claro que do lado esquerdo aqui a gente está definindo qual que vai ser o tipo ali no contexto do TypeScript e do lado aqui direito já o tipo de dados daquela mesma informação, daquele mesmo campo, só que no nosso banco de dados. E da mesma forma, tipo booleano, tipo datetime. Aí só alguns comentários sobre esses campos que a gente está definindo no banco de dados. Geralmente uma string como essa varchar, a gente diz que ela vai ter 255 caracteres. Geralmente um campo de título de produto não vai precisar de mais do que isso. Então a gente faz essa escolha para que o banco de dados represente esse campo título de uma maneira mais eficiente. Como no caso da descrição a gente vai ter textos mais longos, mais detalhados, então a gente vai usar o tipo text mesmo. O @map, ele já é um jeito da gente fazer um mapeamento entre esses dois mundos, no caso o mundo do banco de dados e o mundo da nossa aplicação. Então, quando eu estou dizendo que o @map aqui, por exemplo, eu vou até pegar aqui o de cima, o image URL, igual eu defini aqui. Então, no banco de dados, quando eu estiver me referindo ao image URL do TypeScript, ele vai ser escrito assim. Porque geralmente a notação que a gente trabalha no banco de dados é essa, com minúsculas, com underline, né, esse underline aqui. Então, @map é isso, a gente permite mapear a mesma coisa, só que com outro nome. Então, no banco de dados, por exemplo, o isFeature é escrito assim, enquanto no do TypeScript, na nossa aplicação de fato, vai ser isFeature dessa outra maneira. E a gente tem também o default aqui, que a gente vai deixar claro que quando essa informação for, um novo registro for inserido e não contiver essa informação do isFeature, ele automaticamente, por padrão, vai ser representado como falso. E se observar bem, a gente está colocando dois outros campos que não existem na aplicação TypeScript, mas que vai fazer sentido para o banco, que é o created at, quando ele foi criado e quando ele foi atualizado. Que aí o próprio banco de dados vai certificar o now ele vai pegar o tempo certinho ali do relógio. E da mesma forma, esse updated at, ele também vai atualizar quando a informação ali for modificada. Né? Todas essas arrobas aqui são, eu esqueci de falar, isso é importante, são etiquetas que o Prisma usa para representar e como tratar cada campo. Então, esses comandos aqui, o Prisma está tratando para depois representar lá no banco de dados. Então, é um dos facilitadores aí, uma das facilitações que o Prisma permite para a gente. Então, agora, pessoal, que a gente definiu esse esquema todo, a partir do momento que a gente define esse esquema, você define tudo que o Prisma precisa saber para construir esse banco de dados lá no Postgres.
Só que o que está faltando agora é finalmente usar essa informação e construir o banco de dados. Que aí a gente vai desenvolver a nossa primeira migration. Como eu falei para vocês, né, o migration é como se fosse um diário de mudanças, ele mantém o histórico de todas aquelas mudanças no seu banco de dados. Então, sempre que você precisar fazer alguma alteração em algum desses esquemas, você vai gerar uma nova migration. Então você vai ter, é como se fosse a ideia do Git mesmo, você vai ter o histórico de todas essas modificações aí, o histórico vivo do seu banco de dados. Isso é bem relevante à medida que você está desenvolvendo um projeto grande, com toda uma equipe, já que você precisa ter uma organização de quando essas mudanças são feitas, né? À medida que o tempo for passando, às vezes você vai ter uma coluna nova, você vai ter que fazer modificações assim no banco, e a migration vai cumprir esse papel de facilitar, sem que você precise na unha fazendo essas alterações via código SQL, lá direto no Postgres. Ele vai guardar todas essas mudanças de estruturas aí pra gente. Mas agora a gente vai ter que executar um comando aqui, a gente vai voltar aqui no nosso terminal e rodar esse comando aqui, npx prisma migrate dev name init. O npx prisma é porque a gente está de fato executando aí o prisma. O migrate dev, ele informa para o prisma que estamos criando uma migration nova, então ele já vai cumprir todo o papel de ler aquele esquema, gerar o SQL correspondente, que vai ser uma espécie de create, table, products, blá blá blá. Aí cada coluna vai executar essa SQL toda no banco e armazenar na pasta Prisma Migrations essas mudanças aí feitas. A gente até consegue ler ali. Eu vou comentar melhor ali sobre aquelas informações só antes, para não perder a linha de raciocínio. E o name init é tipo quando você faz o git commit message, você explica, você dá alguma informação ali, um título que descreva esse migration. Então eu coloquei name init porque é a migration inicial. Então a gente acaba definindo com um título, né, que justifica um pouco aquela entrada, né, aquele registro. Que modificação eu fiz aqui, né, que mensagem. Aí, aqui aconteceu uma coisa interessante. Não sei se esse problema vai acontecer com vocês na hora que vocês estiverem executando, mas deu um problema de conflito aqui que é bastante similar aos problemas que às vezes a gente tem no Git. Quando eu mandei executar o migrate dev, ele achou uma migration antiga que foi executada, mas, enfim, não achou outras informações. Acaba que, no fim das contas, está desincronizado aqui o nosso projeto. Aqui eu não tenho certeza se foi porque eu tinha testado antes para fazer essa videoaula para vocês ou por conta do Prisma Postgres automático de antes. O fato é que tem um desencontro entre o nosso banco de dados e os arquivos locais aqui do nosso projeto. E um jeito de resolver esse problema aqui, que é o que até ele está sugerindo mesmo, é resetar a nossa base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui o comando. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer com vocês, porque vocês estão executando pela primeira vez, mas eu vou chamar o npx prisma migrate reset, que o que ele vai fazer? Ele vai resetar aqui a nossa base inteira, que não tem problema, pois a gente está inicializando aqui o Prisma no nosso projeto, mas se a gente já estivesse lidando com um projeto que já existe e tudo mais, aí seria uma solução parecida com o que a gente faz no GitHub, né? A gente chama pull para sincronizar o esquema local com o que existe no banco e tenta novamente produzir a migração. Mas como aqui a gente está definindo o nosso modelo, o nosso database aqui pela primeira vez, não tem porquê. Então eu resetei ali o migrate todinho e agora eu vou tentar chamar de novo o comando que a gente tinha chamado, npx prisma migrate dev name init. É repetir o que a gente tinha acabado de fazer. Aí eu acredito que agora vai funcionar sem problemas. Pronto, agora apareceu uma saída que faz mais sentido. E, inclusive, se a gente for olhar ali na estrutura de diretórios do nosso projeto, a gente vai ver essa pasta aqui, migrations, com o migration SQL que foi executado, né, para o nosso Postgres. Então, a gente pode visualizar aqui, vocês estão vendo aí agora, o SQL real que foi gerado e executado.
Então, a gente tem todas as informações que a gente precisa caso a gente queira recriar exatamente essa mesma estrutura em um outro banco PostgreSQL qualquer. Mas ok, o que a gente vai fazer agora é explorar o que a gente chama de Prisma Studio. O Prisma, o cliente do Prisma, ele tem uma ferramenta que permite visualizar de um jeito bem interessante o nosso banco de dados. Então a gente tem uma interface acessível para isso, que eu acabei de carregar aqui. Tá vendo? Quando a gente executa aquele comando, a gente pode visualizar aqui o nosso banco de dados, mas não está aparecendo nada porque a gente ainda não inseriu informações no nosso banco de dados. Mas aqui a gente vai ter uma interface mais acessível para isso. A gente pode olhar aqui do lado esquerdo a nossa tabela Product, a gente clicar nela, a gente vai ver que não tem nada ainda, mas já tem as colunas desse nosso dataset aí, título, descrição, URL. E nem preciso dizer, pessoal, que a gente vai usar muito o Prisma Studio para servir como debugging, verificação. A gente sempre vai, durante o desenvolvimento, bater o olho ali e verificar se os dados foram inseridos, se foram modificados corretamente, e bater o olho no estado atual do banco. Então, se você já é um desenvolvedor de web mais das antigas, talvez lembre de ferramentas como PHP-MyAdmin e tal, é uma ideia análoga. Lembrando que o Prisma Studio ele é bem básico, ele é muito útil em desenvolvimento e para aprendizado, mas quando a gente estiver lidando com produção mesmo, a gente acaba dando preferências a outras ferramentas mais robustas. Mas aqui ela vai cumprir bem esse papel para a gente. Bom, agora o que precisamos é popular aquele banco de dados. Então a gente precisa inserir informações naquele banco de dados, que é o que a gente vai fazer. A gente vai voltar aqui na pasta Prisma mesmo. A gente vai criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de seed.ts. E vai ser um código TypeScript que vai cumprir esse papel de inserir informações nesse banco de dados para a gente. Eu já coloquei aqui o código todo para agilizar, mas eu vou explicando ele aqui passo a passo para vocês. Bom, a gente começa importando aqui o cliente do Prisma, essa interface do Prisma que vai fazer esse diálogo do nosso código com o banco de dados, acessando, trabalhando aquele esquema que a gente criou. Então, esse papel de acessar o banco, inserir informações no banco, é isso aí que a gente vai fazer. E a gente precisa instanciar um Prisma Client, pois esse objeto aqui é ele que vai conter a conexão com o banco para modificar, manipular ele. A gente cria uma função main assíncrona, que vai ser a função que vai inserir as informações no nosso banco de dados. Um console log só para dar aquele feedback para a gente. No caso aqui, a gente vai chamar esse Prisma Product delete many, pois ele vai limpar toda a tabela antes de popular. No caso aqui, esse script ele preenche o banco de dados do zero. Então, o delete many ele vai excluir todas as informações que estão ali para a gente para inserir essa semente aqui, no caso, contendo todas as informações, para evitar duplicação de dados e todo esse tipo de coisa. Mas nem preciso dizer, gente, que em produção isso você tem que ter muito cuidado. Não é aceitável que você faça isso em produção e perca informações que existem ali. Aí tem outras funções que, por exemplo, verificam se o banco está vazio ou não, ou atualiza se já existe alguma coisa, enfim. Para esse nosso contexto didático aqui, a gente simplesmente limpa e exclui tudo do banco de dados. Em seguida, a gente vai inserir todos esses dados em lote. Esse create many, ele vai fazer isso aí para a gente. Lembrando que esse retorno aqui, ele não vai retornar os produtos, ele vai retornar especialmente as linhas que foram inseridas, modificadas. Tanto que aqui embaixo, eu vou dar uma pulada rapidinho só para a gente entender, quando a gente chama products.count, ele vai informar quantas linhas, quantos produtos foram inseridos. O create many, ele é um jeito de você inserir várias linhas de uma vez, porque a gente poderia chamar create 5 vezes, mas é mais eficiente a gente chamar o create many para inserir vários registros de uma vez só, que aí você passa por parâmetro aqui dentro desse data cada registro individualmente. Observa que aqui a gente está chamando image URL dessa maneira. No TypeScript é dessa maneira que a gente vai representar, não assim. No banco de dados ele vai armazenar dessa maneira, então é bom
ter cuidado com essa distinção aí. O Prisma faz esse mapeamento automaticamente. Existem outros parâmetros que a gente poderia colocar nesse create many, mas esse aqui atende bem do nosso contexto. Esse console log aqui só informando mesmo que tudo deu certo. E por fim, temos aqui embaixo o tratamento de erros, daquela mesma função main ali. Se tiver algum erro, ele vai cair no bloco do catch, encerrando o processo com o código falhou e uma mensagem dizendo qual erro ao popular o banco e uma string de erro informando o erro que aconteceu. E o finally que roda sempre com erro ou com sucesso, que vai desligar, fechar essas conexões. Não faz sentido depois que você termina essa tarefa de popular o banco, você manter a conexão da sua aplicação com o banco de dados aberto. Então a gente, enfim, faz essa limpeza, desconecta, fecha essas conexões aí que precisa. Bom, agora a gente precisa rodar esse comando aqui de seed, mas a gente vai fazer o seguinte, para ficar mais prático, a gente vai vir no nosso package.json, no nosso manualzinho aí de instruções do projeto como um todo. Geralmente, você já deve ter percebido isso, especialmente pelas aulas de front-end, que a gente configura aqui para customizar comandos. Então a gente pode definir comandos personalizados que facilitam a execução, né, do que se a gente for escrever comandos muito grandes, complicados aqui. No caso, a gente vai vir aqui, pode ser aqui depois do main, a gente vai definir um bloco por Prisma, né, uma seção Prisma, e quando a gente estiver querendo executar seed, que vai ser esse comando que vai popular o banco de dados para a gente está definindo um atalho, que quando a gente se referir a seed, na verdade ele vai compilar, entre aspas, né, o seed.ts. Então ele vai executar isso aqui, ele vai chamar o transpilador lá do TypeScript, tsx, executando seed.ts. Então, tanto em cima ali quanto embaixo aqui no bloco scripts, a gente vai colocar seed, porque aí desse jeito, na hora que a gente executar o comando npm run seed, na verdade ele vai executar isso aqui, tsx prisma seed.ts. A gente precisa também inserir essa seção antes para o Prisma entender que quando alguém executar esse comando, ele vai usar a ferramenta tsx para executar o Prisma seed.ts. Isso acaba facilitando, pois eu poderia não fazer isso e só rodar o comando direto, comando tsx prisma seed.ts lá no terminal, mas é ruim você depender da sua memória. E ao fazer isso, de certa forma, você está documentando também os comandos, os scripts esperados ali da sua aplicação. Aí beleza, vamos finalmente executar o comando para popular esse banco de dados. Aí apertei o Ctrl C aqui para interromper. Para fazer isso, a gente vai chamar o comando npx prisma db seed. Aí observa que esse seed que eu coloquei aqui é o seed que a gente definiu lá na seção prisma do package.json. Porque, na verdade, quando a gente chama o comando npx prisma db, o Prisma entende que você está querendo popular esse seu banco de dados. Mas você vai popular o seu banco de dados com o quê? Com seed. Esse seed que a gente colocou aqui, o Prisma não sabe o que é. Então ele vai procurar no package.json e vai ver, tá, o seed que ele chamou, o que vai semear esse banco de dados vai ser esse camarada aqui, tsx prisma seed.ts. Então, é assim que ele executa. A gente precisa dessa seção aqui definida para o Prisma saber qual que é essa semente que ele está falando. Então, ao fazer isso aqui, se tudo correr bem, vai aparecer a mensagem informando que os registros foram inseridos com sucesso. Lá foi o que apareceu. E para a gente visualizar isso, a gente vai precisar do Prisma Studio novamente. Então vamos executar o npx Prisma Studio e a gente vai visualizar aquela interface lá já com aqueles campos, aqueles dados ali inseridos. Lá, e não deu outra. Eu voltei lá para o Prisma Studio e a gente pode ver direitinho cada um dos campos ali com as informações inseridas com sucesso, quantas linhas tem ali naquela tabela. Então, depois de todos esses passos aí, a gente conseguiu inicializar, definir as informações ali do nosso banco de dados.
Então agora, finalmente, depois disso tudo, fomos recompensados com o nosso banco de dados aí construído bonitinho. Então, mesmo que a gente encerre o servidor, encerre tudo e reinicie ele, a gente vai ver que aquelas informações vão permanecer, vão estar armazenadas de uma forma aí persistente. A gente não vai nunca mais perder essa informação aí. Então, tudo agora está salvo no banco de dados direitinho. Criamos esse modelo Product com essa tabela Products ali definidos no nosso esquema. Rodamos essa migration criando a tabela e populamos ela ali fazendo a semente. Agora, vamos, para a gente fechar essa aula, vamos voltar lá para o Visual Studio, pois vamos agora escrever um código que realmente carregue aquelas informações ali do banco de dados, claro que de um jeito mais simples, para a gente ter uma conexão real da nossa aplicação com o banco de dados que a gente construiu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na raiz do projeto, no nosso back-end mesmo. Então, vamos deixar aqui no nosso back-end mesmo, que é só um teste mais simples. Vamos criar um teste connection.ds. Então, vamos criar o nosso teste connection. Vamos deixar dentro de source, né, que é melhor. Então, tá lá dentro aqui de source. E vamos criar um código bastante simples aqui, só para a gente buscar os produtos do banco de dados. E observa que a gente vai fazer isso sem lidar com nenhum tipo de SQL diretamente. E o que esse arquivo aqui ele vai fazer? Passo a passo. A gente está importando o cliente que a gente construiu aí do Prisma. A gente instancia o Prisma Client para ter a conexão com o banco de dados. Aí a gente vai ter essa função aqui, assíncrona teste, que vai... Observa que a gente não está especificando nada ainda, a gente está simplesmente acessando aquele model product, buscando todos os registros da tabela products, sem fazer qualquer distinção nem nada. E aí, para cada registro dessa tabela aí, products, a gente vai chamar o for each, fazendo um loop. Então, cada registro vai ser representado por esse objeto product. E via console log, a gente vai só imprimir o product title e o preço. Então, observa como o Prisma acaba facilitando, né? Acaba ficando muito natural essa relação entre ele e o banco de dados. Talvez seja importante só comentar rapidinho, né, que geralmente a gente trabalha com essa programação assíncrona, pois leva um tempo para operações de banco de dados serem realizadas e a gente não quer interromper a nossa aplicação enquanto isso. Então, é por isso que a gente trabalha com assíncrono, que outras partes da nossa aplicação vão sendo executadas enquanto a gente faz essa conexão ao banco. Parecido até com o que a gente fez na questão lá do front-end, que antes de carregar a informação aparecia uma tela de loading. Mas legal, só para a gente testar rapidinho isso aqui que a gente fez. Então, o que a gente vai fazer? Eu só vou interromper aqui o Prisma Studio, já que a gente não está usando mais ele. A gente vai rodar aqui o comando npx-dsx, vamos acessar ali o test connection TS. Vamos rodar ali e vamos ver se vão aparecer os registros ali, cada um dos produtos formatados corretamente. Ah lá, e não deu outra, apareceu. Então a gente pode visualizar que ele retornou direitinho os 5 produtos que estão ali no nosso banco de dados. Se eu tentar, por exemplo, eu vou botar aqui uma letra errada, title, de propósito. Olha lá, já até ficou vermelho, ó, tá alertando que esse tipo não existe, mas ele já aponta o erro, então você já percebe, ó, tá errado aqui, então eu preciso consertar. Então nota que qualquer erro, qualquer campo que não existe, o TypeScript ele alerta diretamente para a gente com essa linha vermelha ali ondulada. Mas legal, então a gente teve a demonstração funcionando, mas o nosso banco de dados ainda está muito isolado do nosso servidor, daquele servidor Express que a gente montou. Então, na próxima aula, vamos continuar, vamos finalmente arrancar esses dados falsos aqui e nesse trecho aqui do código já conectar direitinho o nosso banco de dados com esse servidor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Vamos continuar trabalhando aí nesse projeto até o ponto de, inclusive, o front-end consumir esses dados certinhos. E é isso, pessoal. Muito obrigado.